Dia 24 de janeiro de 1989, no Japão, foi celebrado o funeral do imperador Hirohito, sendo o imperador que mais ficou ativo no Japão, começando sua atividade em 1926 até seu falecimento em 7 de janeiro de 1989, com seu funeral sendo realizado no dia 24. Assim, trabalhadores de todo o Japão ganharam um dia de folga devido à morte dessa figura bem importante. Enquanto isso estava acontecendo, vamos para a pequena cidade de Miyakoji, localizada no distrito de Fukushima, aonde uma professora de 23 anos, conhecida apenas como A, acabou deixando seus aposentos e indo para outra cidade visitar alguns parentes devido ao feriado, saindo no dia 24 e ficando hospedada lá até o dia 27, retornando no dia 28. No dia 28, quando ela chegou, ela acabou indo direto a seu dormitório, passando pelas ruas geladas da cidade, que estava nevando na época, e chegando nos aposentos dos professores, que naquela época se consistiam de 4 pequenos flatzinhos, pequenas casinhas, que possuíam um pequeno quarto, uma pequena sala e uma pequena cozinha com um banheiro acoplado. Bem, se você não sabe, é muito mais comum em casas mais antigas do Japão a privada ela ser no chão, e tipo não no chão, tipo assim, literalmente ser dentro do chão a privada, onde você só se agacha, faz suas necessidades e depois sai sem causar muita sujeira e não ter a privada em cima. Era um costume antigo bem normal, e ainda assim ainda é preservado em muitas construções antigas, como esses 4 flats. Embaixo de cada privada dessa possuía um tanque séptico, que é basicamente onde os dejetos ficam até eles serem limpados futuramente. Esses tanques sépticos possuíam um formato de U, com uma entrada para o lado de fora aonde os dejetos eram futuramente limpados utilizando uma mangueira. Mais ou menos umas 6 da tarde, essa professora foi utilizar o banheiro, e antes de utilizar a privada, ela acabou dando uma pequena olhada dentro, e ela viu algo estranho. Por algum motivo, dentro dessa privada e do seu tanque séptico, havia um sapato. Dando uma olhada um pouco melhor, ela viu algo que se parecia com uma cabeça humana. Pensando que era apenas a mente dela, colocando alguns truques, ela foi ao lado de fora para ver o tanque pela passagem que ele possuía. Chegando lá, ela viu que a grade, onde geralmente esses tanques sépticos possuem pelo lado de fora para não entrar animais nem coisas indesejadas lá, estava completamente destrancada. E, olhando por ela, ela conseguiu ver um par de pernas humanas. Obviamente, desesperada com a situação, ela correu para os donos dos flats, falando no que havia acontecido, e junto com eles chamaram a polícia. E com isso, não só policiais, mas o departamento de bombeiros também foi acionado. Chegando lá, eles encontraram essa mórbida cena e logo perceberam que não ia ser um trabalho nem um pouco fácil tirar aquele cara dali de dentro. Assim sendo acionada praticamente todo o departamento de polícia da cidade. Eles só foram capazes de retirar aquela pessoa de lá de dentro utilizando várias máquinas pesadas de construção e alguns bons dias de trabalho, como o tanque tem que ser completamente destruído devido ao quão estreito eram as passagens. Este cadáver foi identificado como um homem nos seus 20 anos. Ele estava deitado dentro do tanque séptico com seus joelhos em sua barriga, olhando para cima diretamente para a privada, estando com um dos seus sapatos ao lado de sua cabeça e completamente nu do torso para cima, enquanto abraçava uma jaqueta. Ao ser retirado, o corpo foi lavado no local e posteriormente lavado no departamento de bombeiros, devido à sua imensa quantidade de excremento e dejetos que estavam nele, e posteriormente sendo levado para um legista tentar identificar o que aconteceu com ele. Foi descoberto de que ele não havia ferimento nenhum, tirando alguns pequenos arranhões nos cotovelos e nos joelhos, nenhum sinal de briga ou de algo desse tipo,
e que ele provavelmente havia morrido de hipotermia ou falha torácica, que é quando os seus pulmões não conseguem mais respirar. E utilizando alguns estudos de rigor-mortis, foi determinado que o corpo havia falecido há 2 dias atrás, então ele já estava há algum tempo lá dentro. A polícia soltou um documento oficial falando de que provavelmente não havia nenhuma outra terceira pessoa ajudando ele fez isso por conta própria, e de que o motivo principal teria sido por ele ser um pervertido e ter entrado para tentar ver a professora utilizando esse banheiro. O que grande parte das pessoas daquela comunidade completamente discordaram. Tudo. Enfim, esse é o caso do homem japonês que foi encontrado dentro de um tanque séptico. Muito bem-vindos a mais uma de nossas cestas de terror. Estava com muita saudade de falar isso e estava com saudade de vir aqui gravar pra vocês. Enfim, muito obrigado por me apoiarem sempre, por ajudarem esses vídeos. Vamos descobrir o que realmente aconteceu com esse cara. O homem morto foi identificado como Naoki Sugano, um jovem de 26 anos residente local da cidade. Naoki era um homem bem importante para essa cidade. Tendo crescido sua vida inteira lá, ele fez uma pequena reputaçãozinha, grande parte por, na sua adolescência, ele ter tido uma banda e até escrevendo suas próprias músicas. Acabaram nunca fazendo muito sucesso, mas eram conhecidos localmente, com Naoki sendo chamado para tocar em vários e vários casamentos e até mesmo algumas festas por lá. Atualmente, Naoki estava trabalhando em uma usina nuclear cerca de 30 minutos da cidade. Naoki era um homem extremamente sociável e uma das pessoas mais bem respeitadas de sua cidade, com todos os habitantes dizendo que ele sempre era um raio de sol na vida de todo mundo e que ele iria com certeza possuir um futuro brilhante pela frente. No dia 23 de janeiro, 5 dias antes dele ser encontrado, Naoki foi para uma festa de alguns amigos. Saindo da festa às 1 da manhã, e a última vez que ele foi visto com vida foi no dia 24 de manhã pelo seu pai, aonde ele deixou a casa de seus pais para ir trabalhar, com seu pai assistindo TV, não pensando muito da situação. Mas ele não sabia que apenas 4 dias depois, Naoki seria encontrado dentro de um tanque séptico, completamente sem vida. A polícia apenas indicou como uma morte acidental por um ato perverso, mas grande parte dos moradores discordam completamente da polícia. E existem várias e várias teorias do que realmente aconteceu com ele. E vamos dar uma olhada nelas. Bem, a primeira teoria e adotada pela polícia foi de que Naoki apenas entrou lá por um desejo perverso para olhar, mulheres, e acabou não conseguindo sair de lá, ficando preso. Algo que praticamente todos os moradores da vila discordam com isso. Naoki não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Ele simplesmente era alguém completamente doce e amável, alguém que todo mundo gostava. A polícia tirou qualquer suspeitas de que talvez houvesse alguma pessoa ajudando ele ou alguma pessoa que tivesse colocado ele lá dentro de alguma forma, assim sendo Naoki o único culpado por isso. Porém, esse caso acabou gerando tanta comoção da cidade que mais de 4.000 moradores de lá fizeram um abaixo-assinado para a polícia rever tudo que eles tinham e tentar tirar alguma ideia mais conclusiva do caso, que infelizmente acabou não mudando nada. E, bem, existem alguns fatos muito esquisitos sobre tudo isso. O primeiro é de que nessa época do ano é inverno nessa região do Japão,
e as temperaturas indicam que estaria cerca de 5 graus Celsius. Para alguém simplesmente entrar em um tanque séptico a 5 graus Celsius sem camisa, e além do mais, tinham 20 centímetros de neve nas ruas, o que é bastante coisa. Pô, 20 centímetros é bastante, não seria nem um pouco fácil ele cavar na neve para conseguir entrar dentro desse tanque séptico que era extremamente apertado. E sem contar de que o outro sapato dele junto com seu carro foram encontrados. O problema é que eles foram encontrados a 300 metros daquela região. Naoki teria que andar 300 metros descalço na neve para conseguir chegar nesse tanque séptico. Que, se você me perguntar, realmente não faz sentido algum. 出席後深夜から行方不明となった。そして遺体が発見される前日、農協の駐車場で斜めに止められた直之さんの車が発見された。それは長時間駐車するつもりのない止め方である。農協の駐車場に直之さんの車は止めてありました。そこからずっと細い先道を上がったところ、ここから見えるところに直之さんが遺体で発見された現場があります。道をちょっと外れて畑を横切る形になるんですが、青い屋根、真ん中の民家の左側にあります。そのトイレの中で直之さんは遺体で発見されました。E se a teoria da polícia estiver correta, como que as coisas dele foram encontradas a 300 metros completamente abandonadas do corpo dele? Sem contar como que ele conseguiu entrar dentro de um tanque séptico? Bem, foi realizado um diagrama de como ele estaria lá dentro e as dimensões tanto da privada e tanto da outra saída que possuía do lado de fora. Naoki era um homem de cerca de 1,70 de altura, e considerando uma estimativa padrão de tamanho de ombro, ele seria cerca de 404 medidas de tamanho de ombro, que, desculpa, eu não sei o que é isso, mas é mais ou menos o que eu tenho também. Ele seria um homem com mais ou menos a minha espessura, sim, a minha largura. E olhando pelo diagrama a gente consegue ver de que a privada possuía cerca de 20 centímetros de espessura, enquanto o outro lado 36. E olha, eu não sou um gênio da matemática, mas seria completamente impossível uma pessoa conseguir entrar ali dentro por conta própria. Futuramente, o pai de Naoki, ele foi em um talk show japonês falar sobre a morte de seu filho. E lá ele mostrou algumas evidências um pouco reveladoras também. Principalmente várias fotos do ocorrido e de como era aquele tanque séptico que teve que ser destruído pela retirada do corpo. Sem contar de que o pai dele também construiu um tanque séptico extremamente similar, com as mesmas medidas, trazendo um homem que tinha uma fisionomia física parecida com a de Naoki. Ele fez o homem tentar entrar lá dentro, e realmente é completamente impossível. このマンホール外側から入ってこういう形で入ってたということになるわけですよね。そうですね。これはでもここでうまく体が折り曲がるのかどうかも分かりません。著しく狭い内容。直樹さんはどんな状況下で死に至ったのであろうか。ここで我々のスタッフがこのトイレに入れるかどうかを実験してみたいと思います。ここに壁がありますんで、こっちから。そうですね。ここはずっと地面になってますからね。じゃあまずマンホールを受け取りましょう。よいしょ。間から。なんとか。肩入った？肩は入りましたけど、これ以上ちょっと無理ですね。
はい。 Bem, como vocês podem ver, o homem fala que tá, não é impossível, mas é algo completamente muito difícil. Assim, provando o ponto do pai de Naoki. Mas, beleza, temos ainda outra pergunta. Ok, ele sumiu dia 24 de manhã. E, de acordo com Riga Mortus, seu corpo havia morrido no dia 26. Temos um longo período de tempo onde Naoki estava completamente desaparecido e vivo no período do dia 24 à tarde e à noite e do dia 25 inteiro até sua morte no dia 26. E tá, realmente, Riga Mortus são apenas um estudo e ainda assim é muito difícil você realmente dizer, principalmente pelas condições bem únicas. Porém, a comunidade científica e legista que analisou o caso, todos entraram em consenso que realmente ele morreu no dia 26, com algumas horas de variação, mas foi basicamente nesse dia mesmo. Sem contar de que Naoki conhecia essa professora e ele provavelmente sabia de que ela ia estar fora durante esses dias, sendo que eles eram amigos. Então, mesmo que eles quisessem olhar alguma coisa, por que que ele iria justamente nesse dia de que ela estava fora? Essa história é muito... Eu quase caí. Nossa, eu caí, caralho. Essa história ainda tem muitos e muitos e muitos buracos. Mas ainda assim, a suspeita da polícia de que ele havia feito isso por um motivo perverso não é à toa. Já existem muitos casos de homens japoneses que já fizeram isso. Eu não tô falando um ou dois, eu tô falando mais de milhares. É na casa dos milhares, se você pesquisar, eu fui atrás. E são muitos os casos de homens japoneses fazendo isso. Em 2015, um homem japonês, ele entrou dentro de uma canaleta que possuía na rua, bem apertada, e ele foi rastejando até um ralo para conseguir fotografar mulheres de saia por baixo. Porém, ao contrário de Naoki, esse homem já possuía vários precedentes, sendo preso anteriormente por isso, e era um costume muito grande vê-lo andando perto de banheiros femininos e olhando de maneira muito esquisita para garotas. Inclusive, esse cara, depois de um tempo, ele falou de que quando ele morrer, ele quer ser reencarnado como um provador de calcinhas, para ele poder ver mulheres com roupa de baixo. Tipo, esse... Vamos voltar pro Naoki, vai. Ao contrário, Naoki era um cara completamente adorado pela sua cidade. Aliás, mais da metade das pessoas da cidade assinaram uma petição para a polícia rever o caso. Então, bem, realmente, eu acho que seria bem difícil ele ter feito isso. Então, talvez tudo isso tenha sido a polícia tentando acobertar um pouco a situação. E, ainda assim, grande parte desses moradores ainda acreditam até hoje de que a morte de Naoki existe muito mais por cima dela do que a polícia realmente quis deixar. Em uma entrevista realizada 5 anos depois do caso com algum dos chefes de polícia que trabalharam no caso na época, eles ainda assim continuam dizendo sobre o caso da mesma forma que está em seus relatórios, de que não, realmente ele entrou lá para tentar olhar a professora e acabou ficando preso, não conseguindo sair e morrendo por lá mesmo. Porém, tem alguns fatos muito esquisitinhos, como por exemplo, durante as investigações, tanto policiais, tanto os moradores eram liberados para andar livremente pela área. Eles podiam ir lá, olhar, voltar, sair. Não existia nenhuma daquelas fitas de crime que você coloca para as pessoas não irem para lá, porque isso pode atrapalhar numa coleta de evidências. Sem contar de que o corpo dele foi lavado tanto no local do acidente, tanto no departamento de bombeiros. Assim, possivelmente muitas marcas de um pouco de luta poderiam ser completamente apagadas, como por exemplo, um pouco de sujeira embaixo das unhas,
como uma forma dele tentando se rastejar ou algo assim, pode ter sido simplesmente lavado na hora para os legistas tirarem essa possibilidade dele ter brigado com alguém completamente. Sem contar de que tanto os policiais que lavaram o corpo dele, tanto o legista, logo após o caso, eles todos entraram em aposentadoria, pediram retirement, pediram para sair da delegacia. Não querendo falar nada, mas é realmente uma gigantesca coincidência. Vamos olhar essa história por outro ângulo. Ok, Naoki e a professora eram bons amigos, tanto que um dos melhores amigos de Naoki era o noivo dela, o qual eles eram acostumados a se verem frequentemente. Cerca de 2 a 3 vezes por semana eles saíam juntos, ou Naoki frequentava a casa tanto da professora, tanto do noivo dela. Também com ele tendo ajudado ela em várias ocasiões. Como, por exemplo, uma vez onde ela queria realizar um evento de esporte em sua escola, e Naoki, sendo muito fã tanto de esporte, tanto desses tipos de evento, acabou ajudando ela a realizar esse evento. Teve outra ocasião um pouquinho mais esquisita, onde a professora estava recebendo vários trotes. Sem parar, pelo menos 2 vezes ao dia, ligavam para ela e falavam coisas ou esquisitas ou extremamente maldosas. E assim, Naoki se ofereceu para ajudar a tentar descobrir quem que estava passando esses trotes para ela, com ele gravando as ligações e levando para a polícia. Porém, a polícia simplesmente cagou para ele, mandando ele de volta para casa, falando que eles não podiam fazer nada em relação a isso. Com isso, Naoki começou a procurar por si próprio, tentando desvendar quem que eram essas pessoas, com futuramente um dos amigos dele falando que ele chegou muito perto, porém acabou nunca descobrindo, algo que poderia levar a investigação a outros lados. E, bem, talvez vocês estejam com uma dúvida na cabeça. Cara, seria difícil a professora simplesmente, quando ela fosse usar o banheiro já à tarde, sendo inverno, o local estando provavelmente bem mais escuro, porque nessa região do inverno acaba escurecendo bem mais cedo, seria muito difícil ela conseguir ver um sapato dentro de um tanque séptico com ele estando bem escuro. E aliás, posteriormente ela foi lá fora e mexeu na grade para ter a confirmação de que havia um corpo lá dentro, assim manchando elas de suas próprias digitais antes de ligar para a polícia e alguém. Bem, talvez essa professora não tenha sido apenas uma vítima disso tudo. Existem também algumas pessoas que pensam de que talvez Naoki e essa própria professora tenham tido um caso que posteriormente foi descoberto pelo noivo dela, assim fazendo ele acabar matando Naoki, porém nada disso é confirmado. E tanto ela, tanto o noivo acabaram sendo liberados sem muita prova contra eles, o que realmente seria difícil. Eu acho que a professora não teria feito algo desse tipo, tanto porque seria extremamente difícil, tanto porque ela realmente estava fora da cidade enquanto ele morreu. Então, simplesmente as histórias não batem. O noivo talvez, porém, ainda assim, ele nunca foi investigado a fundo para saber se ele faria algo desse tipo. Bem, coincidentemente, durante esse período nessa cidade estavam ocorrendo eleições para quem seria o novo presidente, o que era algo bem grande na época, visto de que ele que seria o responsável a decidir se eles continuariam a investir na usina nuclear que ficava perto, a usina nuclear de Fukushima. E Naoki, como um dos funcionários da usina, obviamente que apoiava essa ideia, falando de que a usina iria gerar vários e vários empregos, tanto para as pessoas na cidade, tanto para as pessoas em várias cidades próximas. Porém, ainda assim, as pessoas possuíam muito medo dos perigos, como por exemplo, quando um incidente aconteceu alguns meses antes do ocorrido, quando ocorreu uma falha em um dos motores da usina, onde ele parou de funcionar, fazendo o reator número 3 ser completamente desligado por um tempo, e foi alegado de que com isso
aconteceu vários e vários vazamentos de produtos radioativos na fauna e flora da região. Porém, tudo isso realmente nunca foi investigado e é muito difícil saber se realmente aconteceu, tanto porque a tecnologia naquela época era um pouco mais precária, tanto porque as pessoas não olhavam isso muito bem. Então as pessoas possuíam muito medo de acontecer algum desastre por causa dessa usina. Inclusive, um dos operários dela, devido a esse incidente desse pequeno vazamento que aconteceu e todo o estresse que eles estavam passando, acabou por tirar a própria vida. E, bem, mal sabiam eles que 22 anos depois, a usina de Fukushima receberia um dos maiores desastres nucleares que a humanidade já viu, quando um tsunami atingiu a área e grandes quantidades de conteúdo radioativo acabaram vazando. Com a vila ficando no raio de evacuação caso alguma coisa acontecesse, algum desastre ou a usina entrasse em algum estado mais perigoso. Mas ainda assim, Naoki era um grande apreciador da energia nuclear, e tanto quanto o atual prefeito da cidade, o qual estava concorrendo para uma reeleição, com Naoki dando vários discursos falando que a energia nuclear seria segura para os moradores daquele lugar e para todos, e seria algo inclusive positivo, gerando novos empregos e fornecendo energia mais barata para aquela região. Assim, Naoki, com sua influência na cidade, era uma peça relativamente importante nisso. Porém, no dia 24, no mesmo dia do seu desaparecimento, um amigo de Naoki relata de que eles acabaram por se encontrar. Conversando um pouco, Naoki diz que no dia seguinte ele teria que se encontrar com alguém, e ele não elaborou no que esse encontro seria. Porém, com o tempo, Naoki acabou por ir perdendo seu interesse mais e mais em energia nuclear, percebendo os riscos tanto pelo caso de Chernobyl na União Soviética, tanto por outros casos no qual ele considerou achar perigosos. E durante as eleições, o prefeito conseguiu se reeleger, assim apoiando a energia nuclear na área. Porém, algum tempo depois algo foi descoberto. Foi descoberto de que o prefeito da cidade recebeu uma grande proposta da indústria caso ele continuasse apoiando a indústria nuclear naquela região. Eles o pagariam com 800 milhões de ien, que é muita coisa. E isso provavelmente foi o estopim para Naoki acabar parando de suportar energia nuclear completamente, sendo que ele descobriu sobre esse caso. Assim, existe a possibilidade de que, bem, para que Naoki ficasse quieto e não falasse mais nada sobre esse caso, talvez alguém enviado pelos próprios representantes da indústria tenha acabado por cometer esse assassinato, colocando ele num local onde ele seria facilmente encontrado para servir de aviso para as outras pessoas que também sabiam do caso. Bem, a morte de Naoki é um dos casos mais misteriosos e uma das mortes mais estranhas que a gente já viu no planeta Terra. Aliás, eu acho extremamente bizarro você olhar o diagrama de onde ele foi encontrado e como que ele conseguiu parar ali dentro e como que conseguiram colocar ele ali dentro também. Bem, é um dos casos mais fascinantes que eu já vi. Se vocês me perguntarem, essa história é um pouquinho complexa pra mim. Tanto porque, cara, como naquela entrevista foi mostrado, seria extremamente complicado uma pessoa entrar lá dentro. Mas também seria extremamente complicado, mais complicado ainda eu diria, para conseguirem colocar um corpo morto naquelas condições lá dentro. Tipo assim, cara, como que eles iriam colocar um corpo e deixar ele bonitinho, muitas aspas, bonitinho, daquela forma? Ainda assim, eu acredito que Naoki não era um pervertido que queria olhar para meninas.
eu acho que a opção de que talvez a polícia tenha algo a ver com isso seja a mais provável. Eu duvido muito de que a professora tenha o envolvimento disso, tanto a professora tanto quanto o fiancé dela, porque ela simplesmente estava fora e o cara era um dos melhores amigos de Naoki, então eu acho muito difícil que eles tenham algum real envolvimento no crime. A opção da usina nuclear me parece bem normal também. Eu acho que talvez tenha acontecido uma junção das duas coisas. Tanto a polícia talvez também tenha sido um pouco subornada pelos empresários da indústria para deixar a cena bem mais desorganizada do que ela realmente seria, tanto lavando qualquer indício de briga que possa ter, tanto deixando outras pessoas entrarem na cena para confundir muito mais e principalmente não tirando fotos do que aconteceu e não tirando nenhum registro visual. Fazendo assim, talvez até mesmo os próprios legistas tenham sido comprados para dar esse próprio sentimento. Mas ainda assim é algo que a gente nunca vai realmente entender. Bem, você tem pouquíssimo tempo para deixar o like para não ficar calvo. Porque você sabe, se você não deixa o like, você acaba ficando calvo. Eu acho que não é algo que você quer. Igual também espero que não seja algo que você quer ser encontrado num desses tanques. Então, deixa o like aí. Na moralzinha, crescer cabelo é importante. Ter cabelo até os 40 anos de idade. Não ficar calvo aos 20. É bem complexo isso. Enfim, estou de volta, estou muito feliz por estar de volta. Passei 2 meses indo fora, no qual, cara, tava simplesmente uma bagunça. Eu não conseguia trabalhar nos vídeos direito, eu não conseguia gravar os vídeos RL que eu gosto de fazer. Porém, estamos de volta, voltando com tudo, com mais uma das nossas cestas de terror. E, bem, continuo com os vídeos bem mais produzidos e com roteiros bem maiores e melhores este ano, no qual espero que vocês gostem bastante. Enfim, só tenho a agradecer por todo o suporte que vocês têm me dado sempre. Muitíssimo obrigado e vejo vocês na próxima Sexta de Terror. Até mais, guys. Na moral, mano, uma claustrofobia.